Junho de 2006. Uma promessa nasce no Nordeste com o peso de décadas de espera e com a grandiosidade de quem acredita que desta vez vai ser diferente. Não era apenas uma ferrovia. Era o sonho de conectar o sertão do Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Era a promessa de dar ao interior nordestino uma artéria logística que transformaria para sempre a relação da região com o mercado nacional e internacional. O custo inicial era de 4,5 bilhões de reais. O prazo era de 4 anos, e a expectativa era a de quem finalmente acredita que o motor do desenvolvimento estava sendo ligado. 20 anos depois, o motor ainda não apitou. A ferrovia que deveria estar transportando riquezas, conectando o sertão aos portos, reduzindo custos logísticos e atraindo investimentos para uma das regiões mais carentes de infraestrutura do Brasil, ainda é um canteiro de obras. O orçamento original triplicou, ultrapassando 15 bilhões de reais. E o que era para ser o símbolo de uma nova era para o Nordeste virou o símbolo de algo muito diferente. Uma das histórias mais complexas, mais intrigantes e mais reveladoras sobre como o dinheiro, o poder e os interesses ocultos moldam o destino de obras públicas no Brasil. Mas algo começou a se mover nos bastidores recentemente. E o que está se movendo levanta uma pergunta que é muito mais perturbadora do que a simples questão de quando a ferrovia vai ficar pronta. A pergunta que ninguém está fazendo em voz alta, mas que precisa ser feita, é esta: quem de fato vai lucrar com tudo isso? Antes de continuar, se você quer entender as histórias que estão por trás das grandes obras do Brasil, as que a mídia convencional não conta com a profundidade que elas merecem, curte esse vídeo agora, deixa um comentário com o que você já sabia sobre a Transnordestina e compartilha com alguém que precisa entender o que está realmente em jogo nessa ferrovia. Esse gesto ajuda muito o canal. Agora vamos ao fundo dessa trama. A Transnordestina foi entregue à TL SA, a Transnordestina Logística SA, controlada pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E já nesse ponto, antes de qualquer trilho ser assentado, antes de qualquer máquina ser ligada, o modelo de concessão criava as condições para uma história complicada. A CSN não é uma empresa de infraestrutura de transporte no sentido tradicional. É uma siderúrgica, uma empresa cujo negócio principal é produzir e vender aço. E uma ferrovia que conecta o interior do Nordeste a portos de exportação tem um valor estratégico para uma siderúrgica que vai muito além da receita de frete que ela pode gerar operando como transportadora pública. Essa combinação de interesses, uma empresa com agenda própria controlando uma concessão de infraestrutura pública de impacto regional enorme, é o barril de pólvora que explica muito do que aconteceu nas 2 décadas seguintes. Para entender a guerra que está sendo travada nos bastidores da Transnordestina, a gente precisa entender o que significa, em termos práticos, uma obra estar 80% concluída no Ceará, enquanto Pernambuco vê uma movimentação bilionária acontecer sem que os trilhos tenham chegado. 80% de conclusão no Ceará é um número que parece promissor, até você perceber que esse 80% representa décadas de trabalho e bilhões de reais investidos sem que a ferrovia tenha gerado um centavo de receita operacional. Uma obra que não opera não paga seus custos. Uma obra que não opera não justifica o investimento feito. E uma obra que não opera, mas que continua consumindo recursos, levanta questões sérias sobre quem está se beneficiando da continuidade sem a conclusão. Porque obras paradas, ou obras que avançam em ritmo muito mais lento do que o possível, geram receitas para quem as executa. Contratos de construção que se prolongam geram mais faturamento para as construtoras do que contratos que são concluídos no prazo. Financiamentos que se estendem geram mais juros para os credores. E concessões que não entram em operação mantêm o concessionário em uma posição de receber recursos públicos sem ter que demonstrar a eficiência operacional que só aparece quando a ferrovia começa a rodar. A movimentação bilionária nos portos de Pecém e Suape, enquanto o trem ainda não chegou, é talvez o elemento mais revelador de toda essa história. Porque ela mostra que os interesses econômicos que dependem da ferrovia não estão esperando pacientemente.
Eles estão se posicionando agora, antes da conclusão, para capturar o máximo de valor possível quando os trilhos finalmente chegarem. Investimentos em capacidade de armazenagem, em terminais de carga, em infraestrutura de beneficiamento de produtos que vão ser transportados pela ferrovia. Tudo isso está sendo feito agora, com a certeza de que a ferrovia vai chegar, mas sem a pressão de ter que compartilhar esse posicionamento com concorrentes que ainda não se moveram. Quem está por trás desses investimentos nos portos? Quem são os agentes econômicos que têm informação suficiente sobre o cronograma real da Transnordestina para se posicionar com essa antecedência? Essas perguntas não têm respostas simples nem públicas, mas fazê-las é fundamental para entender a dinâmica de poder que está moldando o destino dessa ferrovia. A assimetria de informação é um dos mecanismos mais poderosos na geração de riqueza em projetos de infraestrutura. Quem sabe quando a ferrovia vai chegar, quem sabe por qual rota exata ela vai passar, quem sabe quais terminais vão ser priorizados, tem uma vantagem competitiva que se traduz diretamente em retorno sobre investimento quando o projeto se materializa. O emaranhado jurídico e financeiro da Transnordestina é outro elemento dessa história que precisa ser desvendado, porque ele explica por que uma obra com 80% de conclusão ainda está longe de ter data definitiva de entrega. Ao longo de 20 anos, a Transnordestina acumulou disputas contratuais, renegociações de financiamento, mudanças de escopo, revisões de cronograma e conflitos entre a concessionária, o governo federal, os governos estaduais e os credores que financiaram a obra. Cada um desses conflitos gerou processos, acordos, termos aditivos e compromissos que se sobrepõem de formas que tornam a gestão do projeto extraordinariamente complexa. Esse emaranhado não é acidental. Em projetos de infraestrutura de grande porte, a complexidade jurídica e financeira frequentemente serve aos interesses de quem tem mais recursos para navegar por ela. Empresas com departamentos jurídicos robustos, com relacionamentos estabelecidos com financiadores e com capacidade de litigar por anos sem comprometer sua operação, têm vantagem sobre todos os outros atores envolvidos, incluindo o próprio governo. A pergunta que esse emaranhado levanta é simples, mas poderosa. Será que a complexidade que tornou a Transnordestina tão difícil de concluir foi criada intencionalmente? Ou é o resultado natural de um projeto mal planejado desde o início? Há um padrão que se repete em grandes obras de infraestrutura no Brasil que a história da Transnordestina ilustra com clareza perturbadora. O padrão começa com uma promessa grandiosa, com um orçamento que parece razoável e um prazo que parece viável. Em seguida, a obra começa, avança por um tempo e então encontra os primeiros obstáculos. Problemas geotécnicos inesperados, questões ambientais que não foram completamente mapeadas, desapropriações que se complicam, questões jurídicas que surgem do nada. Cada obstáculo gera uma revisão de cronograma e uma revisão de orçamento. Cada revisão transfere mais recursos públicos para o projeto sem garantia de conclusão no novo prazo estabelecido. E ao longo desse processo, os riscos que deveriam ser do concessionário privado vão sendo progressivamente transferidos para o Estado, que assume os custos das revisões, enquanto os benefícios da conclusão continuam concentrados nas mãos privadas. A Transnordestina seguiu esse padrão com uma fidelidade que seria impressionante se não fosse tão custosa para o contribuinte nordestino e brasileiro. 4,5 bilhões virou 15 bilhões. 4 anos virou 20, e o projeto ainda não está concluído. O momento atual da Transnordestina é, paradoxalmente, tanto o mais promissor quanto o mais crítico de toda a sua história. Promissor porque 80% de conclusão no Ceará é real, porque a movimentação nos portos indica que agentes econômicos sérios acreditam na conclusão e porque o contexto do Porto de Pecém como futuro hub de hidrogênio verde dá à ferrovia uma relevância estratégica que ela nunca teve antes. Crítico porque os interesses em jogo nunca foram tão grandes, os recursos envolvidos nunca foram tão volumosos e as disputas nos bastidores nunca foram tão intensas. Quando o valor do que está sendo disputado aumenta, a guerra pelos bilhões fica mais agressiva, não menos.
A questão de quem vai lucrar com a conclusão da Transnordestina não é apenas uma questão de justiça distributiva, embora seja também isso. É uma questão de eficiência econômica. Uma ferrovia que é concluída, mas que opera primariamente para servir os interesses do seu concessionário, em vez de maximizar o desenvolvimento regional, vai entregar uma fração do potencial que o investimento público de 15 bilhões de reais merecia gerar. A Transnordestina vai ser concluída. Os sinais são claros demais para apontar em outra direção. O avanço no Ceará, a movimentação nos portos, o contexto do hidrogênio verde que dá à ferrovia uma urgência que não existia antes, tudo isso aponta para uma conclusão que vai acontecer, mesmo que em um prazo que ainda não está completamente definido. Mas a conclusão da obra é apenas o começo da próxima batalha. A batalha por quem vai controlar a operação, quem vai ter acesso à capacidade de transporte, quais regiões vão ser efetivamente servidas e em que condições, quais produtores e exportadores vão conseguir usar a ferrovia a custos que façam sentido para seus negócios. Essa batalha está sendo preparada agora, nos bastidores, por agentes que você nunca vai ver nas fotos de inauguração, mas que vão determinar se a Transnordestina vai ser o motor de desenvolvimento que foi prometido em 2006 ou mais, uma infraestrutura que existe no papel, mas que na prática serve a poucos. O Nordeste merece uma ferrovia que funcione para o Nordeste, que reduza o custo logístico do produtor rural do Piauí, que dê competitividade ao exportador pernambucano, que crie empregos reais nas comunidades ao longo do traçado, que transforme a relação da região com o mercado global de uma forma que seja sentida por pessoas reais, não apenas nos balanços de empresas que souberam se posicionar antes dos outros. Para que isso aconteça, a guerra secreta pelos bilhões da Transnordestina precisa de luz. Precisa de transparência sobre quem está tomando as decisões, sobre quais são os termos dos contratos que estão sendo renegociados, sobre como os recursos públicos estão sendo alocados e em benefício de quem. Essa transparência não vai surgir espontaneamente. Ela precisa ser demandada por jornalistas que continuem investigando, por pesquisadores que continuem analisando, por cidadãos que continuem perguntando e por conteúdos como esse que tentam trazer para a superfície o que está sendo decidido nas profundezas de um emaranhado jurídico e financeiro que foi construído ao longo de 20 anos para ser difícil de entender. A ferrovia fantasma do Nordeste está prestes a se tornar real. A questão é para quem ela vai ser real. E essa questão, você, eu e todos que se importam com o desenvolvimento do Nordeste temos a obrigação de continuar fazendo até que a resposta seja a certa. Se esse vídeo te fez enxergar o que está por trás da história da Transnordestina, curte, comenta e compartilha, porque luz é o melhor remédio para guerras que preferem acontecer no escuro.